Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o nosso culto do Senhor. Estamos muito felizes por estar começando mais um culto. Nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando. Tem um rostinho aqui no canto, a Mari, já vi algumas vezes aqui, certo? Seja muito bem-vinda. Tem mais alguém no templo que está nos visitando? Acho que é só a Mari mesmo. Mari, seja muito bem-vinda. Nós desejamos aqui, como na igreja, um abraço, que você possa estar realmente essa noite em comunhão com os irmãos. Vou convidar o irmão Euclides para fazer uma oração para começarmos esse momento. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, graças te dão, Pai, por mais uma vez tu nos concedes a bênção de estar na tua casa e podemos aqui prestar um culto a ti, Pai. Graças te dão, Pai, pelo dia que passamos na tua presença, pelo EBD que tivemos de manhã e agora, Pai, essa comunhão que vamos ter aqui com teus filhos para te cultuar, Pai. Que tudo for feito, for falado aqui, seja para a tua honra e tua glória, Pai. E aqueles irmãos que estão aí, esteja caminho, Pai, possa estar vindo debaixo da tua proteção. Tudo isso eu te peço e agradeço. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura do boletim? Todo mundo tem boletim? Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos permanecer de pé, por favor? O Cordeiro prometido voltará.
mim, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida
Assentem-se, meus irmãos. Quero dar oportunidade aos irmãos que têm algum aviso para fazê-lo agora. Enquanto algum irmão ou irmã que quiser dar algum aviso estiver se organizando para vir à frente, quero lembrar aos irmãos, mês de maio, nós temos programação dos jovens, né? Eles devem falar também, mas começa no primeiro domingo de maio, no dia do trabalho, né? Começa o trabalho da sala de novos membros. Essa sala existe na igreja há 20 anos. Pessoas que querem conhecer a igreja, pessoas que têm vontade de ser batizadas, pessoas que são membros da igreja, mas que têm saudade de estudar as doutrinas básicas. Os jovens até estão querendo participar dessa sala. Alguns jovens disseram: pastor, eu podia fazer junto, mas os jovens estão com a temática tão boa no domingo de manhã que eu resolvi fazer no domingo à noite. Então, no domingo à noite, 6h30 até 7h30, nós vamos ter, a partir do dia 1º de maio, essa sala, onde você vai tirar suas dúvidas, para você saber se você quer ser membro da igreja, por que a Bíblia ensina isso, o que a Bíblia não ensina. Então você vai ter a oportunidade de conhecer o que os batistas pensam sobre os assuntos principais da fé. E no final do estudo, são 3 meses, 4 meses, você decide se você quer batizar, se você quer ser membro da igreja, se você não quer continuar participando, mas não quer ser membro. Cada um é livre para tomar as suas decisões nas nossas igrejas. Também, meus irmãos, próximo domingo é o último domingo do mês, não é? Simone, você quer dar uma palavra sobre o café da manhã? Qual dos jovens vai vir falar sobre o encontro de jovens? Os visitantes venham conosco comemorar o mês da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos fazer um café da manhã. O pastor já pediu, quero um café da manhã bem organizado, bem caprichado. Então agora depende de nós, tá? Para a gente fazer um belo café da manhã, para a comunhão dos irmãos, para a gente conversar, ver tanto que a nossa Escola Bíblica Dominical é importante, né, para cada um de nós. Eu sei que todos aqui têm exemplos maravilhosos da Escola Bíblica Dominical, sendo bênção na vida de cada um, mas eu tenho a minha especial. Desde quando eu me converti, eu frequento a Escola Dominical, e quando comecei a namorar com o Eurico, não era crente, eu continuei frequentando a Escola Dominical com ele. Meus filhos nasceram frequentando a Escola Dominical, e até hoje eles frequentam. Então, o que eu tenho que falar para vocês é que foi muita bênção, né, de eles frequentarem, amarem a casa de Deus, amarem as Escrituras e aprender. Então, é um lugar muito abençoado. Então, domingo, 8 horas ou 8h30, pastor? 8h30. 8h30 da manhã, nosso café da manhã. Aí vamos conversar aí no final, para a gente organizar direitinho. Então, não esqueça, domingo, 8h30 da manhã. Meus irmãos, tem algumas coisas que a gente gosta de comer no café da manhã, né? O que você lembra que você gosta de comer no café da manhã, hein? Ovo mexido? Tem um negócio que eu faço que a Aniela gosta muito, né? O que é, Aniela? Cuscuz. Então, se você trouxer uma coisa, cada um trouxer uma coisa, a nossa mesa vai ficar linda, linda, linda. A Mary já disse que vai ajudar na ornamentação, vai organizar para fazer uma mesa bonita. Qual é a sua ideia para melhorar o café da manhã? Então faça isso e o nosso café vai ser ainda melhor. Rodrigo? Ei. Pessoal, quem é jovem na igreja sabe que todo mês está tendo uma atividade, né? A gente tivemos já 2 atividades, foi um sucesso, e esse mês nós também temos o nosso encontro de jovens. Esse encontro de jovens não vai ser tão elaborado quanto os outros, né? Mas não vai ser tão ruim quanto... Não, falei tudo errado. Não vai ser ruim, né, em comparação aos outros. Nós vamos fazer um piquenique lá no Parque do Autódromo.
A gente vai passar o final da tarde lá. É no último sábado do mês, dia 30, tá? A partir das 4 horas. Domingo que vem vai ter um videozinho explicando mais coisa, do jeito que a gente tem feito com os jovens. Então, ó, domingo que vem tem que vir para ver o videozinho, tá? Dos jovens. E é isso, pessoal. Eu encontro todo mundo. Eu espero que todos os jovens, né, estejam lá com a gente nesse momento. Tem mais aviso, pastor Isaac? Boa noite, igreja. Meu aviso é sobre o sorteio que a gente está fazendo para fortalecer o caixa de jovens. E a gente vai fazer ele hoje, depois do culto, lá no lanche, lá atrás. Então, quem quiser participar, a gente está com vários prêmios. E aí, só falar comigo antes da gente fazer o sorteio, que a gente coloca o nome lá. Isso mesmo. Boa noite, meus irmãos. Os jovens estão trabalhando bastante, então a gente tem mais um aviso. No próximo mês, a gente vai fazer a programação do julgamento. Acho que algumas pessoas já conhecem, mas é onde a gente coloca um tema em julgamento e a gente vai ter algumas pessoas defendendo e outras pessoas atacando esse tema. E o tema que a gente escolheu vai ser o uso de drogas. Então, vai ser bem interessante. Vai ser no final do mês que vem. E chamem bastante jovens para essa programação. Os jovens aqui da igreja estão convocados para participar da organização, para estar aqui defendendo e atacando o tema. E a gente vai começar as nossas reuniões. Então, fale com qualquer um dos jovens que a gente vai estar marcando essas reuniões para a gente fazer essa programação. Essa programação de maio, meus irmãos, do julgamento, vai entrar todo tipo de droga, tá? Beber bebida alcoólica, álcool é droga? Álcool é, né? Mas cerveja não, né? Vinho não. Vinho pode, champanhe pode. Crente usa essas coisas? É pecado? Então a gente tem que ir avaliar o que a Bíblia diz sobre isso. Então vai haver 2 grupos. Não vamos falar só de maconha, cocaína, crack, não. Nós queremos saber também daqueles irmãos que guardam uma cervejinha preta lá na geladeira, daqueles irmãos que, quando vai fazer remédio, gostam de fazer uma raizada, não é? Isso é pecado, meus irmãos? Nós precisamos saber defender a nossa fé, cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, e nós vamos, nesse julgamento, você vai participar, inclusive atuando no julgamento ou votando. No final do julgamento tem uma votação, a favor ou contra, e você vai poder falar sobre isso. Vou registrar aqui a presença dos irmãos que estão participando, né, do culto hoje pela internet. A irmã Zélia, como sempre, abraço, irmã Zélia. A irmã Zizinha, foi aniversário dela agora recente, um abraço, Zizinha. A Zizinha mora em Luiz Alves, né? A irmã Anitta, com o Daniel, estão participando. Irmã Anitta, um abraço. A irmã Zilda Moura, também lá em São Miguel do Araguaia. O irmão Ilcimar, lá na casa dele, aqui pertinho. Notícias boas, meus irmãos. Os meninos estão aí, o Jean, o Juan. O Ilcimar, quando não vem, ele tem motivos. E o Jean melhorou, o Dudu melhorou, o Jean está ótimo. O Dudu melhorou, desinchou um pouco o pescoço, continua internado no Hospital Santa Bárbara. Perspectiva dele sair de alta amanhã ou depois. Os irmãos continuem orando pelo Dudu. A Juliana, lá de Inhumas, participando conosco. Acho que são esses irmãos que estão participando, né? Um abraço para vocês todos que estão em casa. Que Deus abençoe vocês ricamente. Estão fazendo muita falta aqui conosco. Quando puderem, venham estar aqui. Vamos orar, meus irmãos? É hora de oração. Simone? Vamos orar então, meus irmãos. A Emanuele, netinha da irmã Janete, né? Esteve hoje na escola dominical, muito bonitinha, participou. Valentina passou a tarde lá na casa deles, aniversário da Maria Luísa. E a Emanuele caiu, bateu a cabeça. Então está para o hospital. Deus vai abençoar, que não seja nada grave, mas a precaução exige que leve, faça um raio-x, né? Então nós vamos orar pela irmã Janete, pela netinha também. Você tem algum pedido de oração? É hora de você colocar diante de Deus. É hora de você buscar a face de Deus. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé para a oração. Logo em seguida nós vamos cantar mais um hino. E se você quiser, vem aqui à frente para a gente orar junto. Se você tem uma coisa para colocar diante de Deus, um pedido, se você tem um motivo de gratidão, venha e se coloque aqui na frente para a gente orar por vocês. Vamos continuar orando pela irmã Genesi, pela recuperação da irmã Odília, pelos irmãos que estão participando
pela internet. Vamos agradecer pela vida dos irmãos que vieram estar conosco hoje. A Mari, né? Sentindo falta do Antônio, logo logo ele vai estar conosco. Meu sobrinho Frederico e a Pâmela vieram estar conosco hoje, fiquei feliz, Deus abençoe muito, né? A Felipe trabalhou muito hoje, está cansado, mas veio para o culto. Parabéns, Felipe. Os irmãos da música que estão aqui tocando são bênção na vida da igreja. Vamos colocar diante de Deus nossos pedidos, a nossa gratidão. Tenho certeza que quando você sai do seu lugar e caminha para orar, para falar com Deus, para agradecer a Deus, Deus está vendo também, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar pelas nossas crianças, que hoje não temos nenhuma no templo. Tem? Ah, a Valentina está aqui, né? Está tão mocinho que o tio já está achando que não é criança mais. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Deus de amor e de misericórdia, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado ao Senhor Deus pelas famílias que hoje vieram ao templo. Obrigado ao Senhor Deus pelos departamentos da igreja, pelos trabalhos dos jovens, dos homens, das irmãs. Trabalho com as crianças, ó Senhor Deus, tão importante na vida da nossa igreja. Obrigado ao Senhor Deus por cada irmão que veio essa noite com o coração desejoso de oferecer a Ti culto, de ouvir a Tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus porque o Senhor nos surpreende e nós muitas vezes ganhamos muito mais do que Te oferecemos. Mas agora, ó Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço, ouve as orações, ó Senhor Deus, que estão no coração dos Teus servos. Atende conforme a Tua infinita misericórdia. Sabemos que o Senhor pode resolver aquilo que nós não podemos. E também, ó Senhor Deus, queremos Te agradecer por tantas bênçãos recebidas. Obrigado ao Senhor Deus pela vida da Emanuele, que o Senhor preservou nesse acidente. E que agora, ó Senhor Deus, ela seja bem cuidada, que ela consiga um atendimento, ó Senhor Deus, adequado. Abençoa, ó Senhor Deus, os médicos que vão atendê-la. Abençoa o Dudu, ó Senhor Deus. Abençoa a Celi que está acompanhando ele. Que eles tenham uma noite, ó Senhor Deus, tranquila e confiante. E que amanhã, ó Senhor Deus, nos exames também, ó Senhor Deus, haja bênção. Abençoa a Tia Ney, ó Senhor Deus, também os resultados dos exames que vão chegar esta semana. Que também, ó Senhor Deus, venham sempre boas notícias, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado ao Senhor Deus pelo domingo de Páscoa, pela alegria da ressurreição, pela fidelidade que o Senhor tem, ó Senhor Deus, em sustentar a Tua igreja. Recebe a nossa gratidão, recebe as nossas orações, recebe a nossa adoração. Assim oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Podem assentar-se, meus irmãos. E na oração, meus irmãos, lembrem-se do Rodrigo também. O Rodrigo está com suspeita de dengue, né? E hoje, mesmo assim, ele estava lá fora hoje suando, igual tampa de panela que ele falou, né? E assim mesmo ele veio para a igreja, né? Eu dou parabéns aos irmãos que vencem as suas dificuldades, porque tem gente que qualquer coisa atrapalha aqui na igreja, mas alguns irmãos têm sido muito valentes e nada atrapalha eles a vir. Meus irmãos, nós estamos fazendo matrícula na sala de jovens, né? E se você entrar no quadro ali, hoje nós fizemos uma lista e chegamos a 26 nomes. Dos 26, mais da metade não estão matriculados na escola dominical, membros da igreja que não estão congregando, não estão participando da escola, outros visitantes e outros que nós queremos que venham participar, né? E os meninos estão querendo que nós troquemos de sala já para ficar com a sala maior. Então os irmãos orem aí e vamos trabalhar. Nossa escola está muito, muito boa. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Hoje a última carta dirigida às igrejas da Ásia. São 7 cartas, pequenas cartas, mas nos últimos 7 domingos nós falamos delas. Hoje chegamos na última igreja e quero lembrar os irmãos, quem leu Apocalipse é abençoado. Está escrito lá, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que obedece o que está escrito neste livro. Está escrito também no primeiro capítulo, foi a primeira semana que nós estudamos o Apocalipse, que estava escrito que o livro é a revelação de Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus? Leia o Apocalipse. O livro todo fala de Jesus. Você tem medo de ler o Apocalipse? Não precisa não. Não tenha medo não. Tudo que Deus faz é para nos abençoar. E Ele deixou o Apocalipse para você ser abençoado. Então não tenha medo. Tem coisas feias lá no Apocalipse? Tem. Mas tem coisa muito mais feia que você encontra, enfrenta e vence. O Apocalipse é a história do que vai acontecer. E nós já sabemos que o vencedor é Jesus. Se você está do lado de Jesus, não se preocupe com nada não. Se você está do lado de Deus, você vai ter medo de quê? Da morte? Do diabo? Não, não precisa. Maior é Deus do que todas essas coisas. Meus irmãos, Deus
age criando todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom, você concorda? É perfeito. Deus nunca erra. Todos nós concordamos com isso. Nunca Deus falha, Deus nunca erra. Mas quando as coisas saem do lugar por causa do erro dos homens, então Deus reage também para mudar as coisas. Esta carta de hoje nos faz lembrar de todas as outras igrejas. Se você observar aí, na sua Bíblia está aí o título de cada carta. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. E por último vai chegar na igreja de Laodiceia. Meus irmãos, algumas frases marcantes para essas igrejas. Para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Deus diz que aquela igreja tinha obra, tinha trabalho, tinha paciência, e não negava o nome de Deus. Uma igreja boa, tinha seus defeitos, mas uma igreja boa. Para a igreja de Esmirna, ele diz: conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Uma igreja pequena, que pensava pobre, as pessoas olhavam para ela e falavam: que igreja pequenininha, que igreja com pouca gente. E Deus diz: vocês pensam que vocês são pobres? Eu digo, vocês são ricos. Uma igreja rica diante de Deus. Esmirna. Pérgamo, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas vocês retêm o meu nome e não negam a minha fé. Que igreja valiosa! Satanás sentado no trono, eles lá perto, mas eles não queriam nada com o diabo. Eles mantinham-se fiéis a Deus. A igreja de Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Só isso aí já era suficiente para a gente querer participar dessa igreja, né? Mas ele ainda acrescenta: e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Obras, amor, serviço, fé e paciência. Um exemplo de igreja, tirando os erros. Para Sardes, ele diz: conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Eu não queria participar dessa igreja. Parecia que o povo estava vivo, que tinha fé, mas estava morto. Deus olhava para eles e falava: está todo mundo. Mas aí no final da carta para Sardes ele diz assim: porém, há algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Mesmo no meio de um povo corrupto, uma igreja com um monte de mortos, havia ali alguns fiéis que seriam vestidos de roupas brancas e andariam com Deus. Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras. Pus diante de ti uma porta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Se fechou, é porque não foi Deus que abriu. Às vezes foi você que abriu. E colocou a frase lá, não é? Achando que ia enganar Deus. Falando: estou abrindo, mas o Senhor garante o negócio. Não funciona. Porque as que Deus abre, Ele nunca fecha. O texto diz, meus irmãos, que a igreja de Filadélfia guardava a palavra e não negava o nome. Então nesse dia nós falamos muito sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Bíblia, de saber o que Deus disse e o que Ele não disse. Você já viu muitas pessoas falando que está na Bíblia, mas não está? Já viu aquele versículo: 1000 chegará, 2000 não passará? Eu vi muita gente falar que estava na Bíblia. Não está. Cabeça vazia, esse está na Bíblia. Não está. Não está na Bíblia. Muitas coisas que as pessoas dizem não é verdade. Por isso, esta igreja recebe um elogio. Vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Mas agora vamos chegar na última igreja. E como eu não quero me alongar muito, verso 14, capítulo 3,
Mantenha a sua Bíblia aberta, faça suas anotações. A igreja em Laodiceia. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Perceba, meus irmãos, os atributos de quem está escrevendo a carta. Quem é que tem essas características? Ele é o Amém, ou seja, aquele que diz, assim seja e acabou, não tem conversa. Ele é a testemunha fiel, nunca mentiu, nunca falhou, é verdadeira e é o princípio da criação de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus está escrevendo a sua carta, que o Espírito Santo está falando à igreja, revelando Jesus Cristo. Está falando de Jesus o texto. E Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, a Laodiceia era uma cidade conhecida por receber muitos viajantes. E havia uma característica marcante lá em Laodiceia, que a água encanada da época vinha de uma região vulcânica. Então, muitos viajantes chegavam naquela cidade e iam nos lugares onde tinha água, e depois de almoçar, eles bebiam água. Só que eles pensavam que a água estava boa para beber e a água estava morna. O que acontece quando a gente de barriga cheia bebe água morna? Vomita. Até hoje é assim. Quando alguém quer fazer alguém vomitar, dá água morna para ele, uma água meio quente, o estômago está ruim, vai vomitar. Isso acontecia muito lá em Laodiceia. Então, o autor está usando uma coisa que acontecia lá na cidade para que as pessoas conhecessem. Quando a pessoa bebia uma água fria, não fazia mal. Uma água fresca, uma água gelada é muito bom, não é? Ou quando você vai tomar um café, né, o Renato, meu sobrinho, se ele chegar na sua casa, se você tiver feito café a meia hora, não oferece para ele não. Ele só bebe café se estiver quente da hora. É exigente o menino. Chá quente, leite quente é bom, não é? Tem coisas que só servem quente, tem coisas que só servem frias. No caso aqui, meus irmãos, lá na cidade o problema é quando alguma coisa não era quente nem fria, era morna. Então, o autor da carta diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Todo mundo já entendeu. Ele diz: assim porque você não é morno, assim porque você é morno, não é frio e nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Isso é Deus falando para a igreja dele. Vocês pensam que Deus é exigente com as pessoas do mundo? Não, meus irmãos. Deus exige é dos filhos, é de quem está no caminho. Algumas pessoas acham muito difícil ser crente. Não é não. Difícil é ser errado. Difícil é você amar o pecado. Difícil é você querer os vícios. Difícil é você gostar daquilo que Deus condena. Olha umas coisas simples. Divórcio. É de Deus? Não é. Aborto. É de Deus? Não é. Briga em família, é de Deus? Não é. De respeito com os pais, é de Deus? Não. Prostituição é de Deus? Não é, a gente sabe, é fácil isso. Agora, de Deus, amor, santidade, compaixão, perdão, paciência, perseverança, serviço, auxílio ao próximo, tudo isso é de Deus. Então é fácil a gente escolher de que lado a gente quer ficar. Mas aqueles irmãos lá de Laodiceia, eles estavam dentro da igreja e estavam assim, ó, participavam do culto, davam sua oferta, mas, meus irmãos, eles não estavam importando com nada. Se ouviu alguém que estava levando uma vida errada, eles falavam: não é comigo, né? Não vou me meter nisso. Se haver alguém que estava blasfemando, eles falavam: não, eu vou cuidar da minha parte, ele que se acerte com Deus. Se os filhos estavam se desviando, fazer o quê, não é? Se a mulher queria ir embora, o casamento estava... Não tem problema não. Eles estavam aceitando tudo, tudo. Se chegasse na casa deles, tivesse uma imagem lá, de um santo, alguma coisa que a Bíblia condena,
eles iam aceitar. Laodiceia era assim, um povo pacato e tranquilo, mas Deus chama a atenção deles e diz: olha, eu vou vomitar vocês. Meus irmãos, se tem uma coisa nojenta é vômito. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia fala que o cachorro, quando vomita, ele volta a comer o vômito. Já viram isso? Eu já vi. É nojento, é horrível. Um porco sujo, você lava ele, ele volta para a lama. A Bíblia condena isso. E aquela igreja está sendo comparada a essa situação. Deus vai vomitar eles. E olha o que Deus diz deles. Vocês dizem, olha no verso 17. Vocês dizem: nós somos ricos e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu tenho fé, eu tenho testemunho, eu tenho alegria, eu tenho casa, eu tenho tudo que eu preciso, estou bem. Era assim que as pessoas lá de Laodiceia estavam se vendo. Mas o que Deus vai dizer é muito diferente, muito diferente. As palavras que Deus vai usar para Laodiceia me assustam. Eu não tenho coragem de falar essas palavras nem para uma pessoa que eu não gosto. Eu não tenho coragem. Se eu tiver com muita raiva, talvez eu fale uma ou duas delas, mas as 4 não dá tempo. Acho que dá briga, dá tapa, dá tiro. A pessoa não vai querer ouvir isso. Mas Deus olha para a sua igreja em Laodiceia e diz: olha, e não sabes tu que és um desgraçado. Que palavra ruim da gente falar, meus irmãos. Algumas pessoas dizem: que palavra feia, crente não pode ter isso na boca. Mas se você pensar que isso saiu da boca de Deus, dirigindo-se a uma igreja, ele está dizendo: tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Deus não poupou adjetivos para classificar a situação daqueles irmãos daquela igreja. Ele está dizendo: vocês são arrogantes, vocês pensam que são ricos, que estão muito bem, mas eu olho para vocês e vejo um povo desgraçado. Meus irmãos, quem é que não se ofenderia com isso? Quem é que permaneceria na igreja? Situação horrível, mas o pior são palavras verdadeiras, porque saem de Deus. Eu digo o seguinte, que se alguém te xingar e falar mal de você, avalie quem é que está falando. Se for uma pessoa correta, honesta, séria, você fala assim: puxa vida, fulano é tão bom e está pensando isso de mim? Será que eu estou tão ruim assim? Porque quando é um vagabundo, um desonesto, xingando alguém, às vezes para a gente até um elogio. Fulano não gosta de mim, mas ele é malandro, ele é bandido. Não pode gostar mesmo. Por que as pessoas não gostam dos crentes? Porque os crentes não bebem, os crentes não podem ficar mentindo, não devem viver fofocando. Então as pessoas gostam, eu já percebi isso. Algumas pessoas, quando querem fofocar, já procuram a pessoa certa. Fala: nossa, está na casa de fulano, é bom demais. A gente ri o tempo inteiro, fala besteira o tempo inteiro, fala mal da vida de todo mundo. E eu gosto disso. Cuidado. Agora, aqui, meus irmãos, não é o pastor da igreja que está falando para uma ovelha. Porque se eu falar isso, eu acho que o meu ministério acaba. Eu acho que alguém vai dizer: pastor, se o senhor falar isso para mim, eu arranco um revólver e te dou um tiro. Já viu que o irmão chegou armado na igreja, né? Já tinha mais um pecado para eu falar mal dele. Mas, meus irmãos, qual o conceito que Deus tem a seu respeito? Quando Deus olha para você, para a sua conduta, Deus conhece os corações, os pensamentos, os planos. Uma das coisas mais terríveis, meus irmãos, que a gente descobre, né, é uma traição. Já pensou? Um camarada casado, 20 anos com a esposa, 30 anos com a esposa, aí de repente a mulher vai e descobre que o celular dele lá tem um amante. Aí descobre que essa amante é amiga da família. Aí descobre que essa amante já tem um filho do marido.
Aí descobre que ele está pegando o dinheiro e investindo numa conta para fugir com ela. Que homem desgraçado que fez isso com essa mulher. Que pai terrível, miserável, que abandona os seus filhinhos para viver uma aventura amorosa. Que homem pobre de caráter. Eu vou dizer para vocês, se a gente pensa assim, imagina como estava aquela igreja para Deus dizer isso. Que situação terrível era das pessoas que estavam em Laodiceia. Desgraçados diante de Deus, não diante dos homens, miseráveis diante de toda a bondade e misericórdia de Deus, Deus abençoando dia após dia, semana após semana, e eles miseráveis, pobres de todos os tesouros e bênçãos de Deus, cegos diante de todas as maravilhas de Deus. Eles não estavam conseguindo ver a situação deles, não estavam conseguindo enxergar o que estava acontecendo. Lembram quando Adão e Eva pecaram? O que eles fizeram imediatamente? Lembram? Eles arranjaram umas folhinhas, não é? Para tentar se cobrir. Aqui Deus está dizendo, não tem nem folha. Vocês estão nus diante de mim. Nada esconde a vergonha de vocês. Nada está passando batido. Eu estou vendo a situação terrível de vocês. Não há quem possa interceder por vocês, sem nenhuma justificativa, sem mentiras, estão diante de um Deus que conhece todas as coisas. Pastor, mas que coisa terrível, das 7 igrejas, ficou essa por último? Alguns estudiosos dizem o seguinte, que cada igreja representa uma época, um período, e esta é a última, esta é a igreja de quando Jesus voltar. Essa é a igreja Batista Corbã, será? Essa é a igreja evangélica hoje? Pessoas que se dizem muito bem com Deus, mas que estão desgraçados, numa miséria, pobres diante de Deus, e são cegos porque não conseguem ver que estão tão longe de Deus. Mas, meus irmãos, a mensagem é que o Apocalipse vem para consertar isso. Ele diz no verso 18, aconselho a vocês que comprem de mim ouro provado no fogo, para que realmente te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Meus irmãos, Deus está sempre em busca do pecador, Ele está sempre querendo restaurar a família, Ele está sempre querendo perdoar o pecador, Ele está querendo derramar graça sobre quem está sem graça. O desgraçado é aquele que não pode contar com a graça de Deus, e Deus não fica feliz de ver as pessoas assim. No verso 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se a sua vida está muito tranquila no pecado, se você vive longe de Deus, sem fazer o que Deus planeja para você, e está morno, está sossegado, confortável, o texto diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha que palavra bonita. Meus irmãos, não há quem não tenha pecado, nenhum. Nós pecamos por ação, por omissão, por pensamento, não é verdade? A Bíblia diz que não tem quem não tenha pecado, mas existe uma diferença entre pessoas que aceitaram viver no pecado. Deus está dizendo, ou você seja frio ou seja quente, ou seja incrédulo e vai fazer o que você sente vontade, some da minha igreja, desaparece dos meus caminhos, para de usar o meu nome, desgraçado, miserável, pobre, cego. Você não percebe que você está juntando brasas para o seu julgamento? Mas ele diz, olha, eu aconselho que você não faça isso. Pelo contrário, se aproxime de mim. Eu vou dar o verdadeiro tesouro para você. Eu vou te vestir de roupas brancas. Eu vou colocar um colírio no seu olho e você vai enxergar como nós éramos cegos quando estávamos longe de Deus. Como é difícil uma pessoa que não quer perceber a vontade de Deus. O pior cego é aquele que não enxerga Deus.
nem a sua vontade, nem a sua palavra, não ouve os seus conselhos. Deus está repreendendo as pessoas, mas as pessoas não são zelosas, não querem se arrepender. Mas Deus diz: seja zeloso. Isso quer dizer, se importe com Deus. Ele diz: zele por seu relacionamento comigo, eu quero você junto comigo. Não é para você continuar miserável, desgraçado e cego e nu. Seja zeloso com sua santidade, escolha os seus caminhos para me agradar, lave os seus pecados no perdão que Deus quer te oferecer. Arrepende-te, veja a tua nudez, a sujeira, o pecado, a indiferença. Você quer vencer a sua incredulidade? Quer vencer o seu pecado? Quer vencer a sua falta de fé? Quer vencer a sua mornidão? Porque você não quer ir, não quer. Hoje eu quero, não quero. Amanhã não quero mais. Arrepende-te é a palavra. A Bíblia diz que os arrependidos serão perdoados. Mas quem não se arrepende, quem não tem do que se arrepender, esses vão ao inferno com seus pecados. Deus está bem perto. Olha no verso 20, um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Está nessa carta a Laodiceia. Lembra? Desgraçado, miserável, cego, nu. E sabe quem vai chegar na casa deles? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus não desiste. Até na hora de Jesus Cristo voltar para fazer o julgamento, há oportunidade. É verdade que existe um céu aberto esperando todo o que crê, e que essa porta só vai se fechar quando Jesus voltar. Mas também é verdade que o inferno tem porta larga e tem levado a muitos. Mas Jesus diz: entrarei e cearei contigo, tão perto a ponto de bater na sua porta. E ele chama, e você não responde, e você diz: ainda não, e você diz: um dia eu vou, e você diz: o que está faltando, o que é que eu quero fazer da minha vida? Não, eu quero Deus, mas hoje não. Ao que vencer, verso 21, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ah, meus irmãos, você tem um lugar reservado, no céu ou no inferno. Aquele que vencer a sua desgraça, a sua miséria, a sua pobreza, e colocar a fé em Jesus Cristo, e não negar o nome. Veja o exemplo das outras igrejas. Deus conhece as tuas obras, a tua fé, o seu compromisso. Mas só o que vencer, sentar-se-á no trono com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora talvez fosse hora de você dizer assim: pastor, ó, meu nome já está lá, já faço parte desse grupo, já me arrependi dos meus pecados, já aceitei Jesus como meu Salvador, já fui batizado, já estou servindo a Deus, já amo a palavra, já não ando mais nu, porque Jesus Cristo me vestiu com as vestes novas. Não ando mais igual eu andava antigamente. Agora eu sou de Jesus. Meus irmãos, nós vamos cantar. Enquanto cantamos, é hora de consagração. Você viu aí no boletim? O que está escrito embaixo de consagração? 3 palavrinhas. Consagração de vidas, dízimos e ofertas. A sua vida, só você pode entregar para Deus. Os seus dízimos também. As ofertas são voluntárias. Por isso, meus irmãos, eu digo, não caiamos no erro de nos colocar numa situação que Deus não aprova, mas pelo contrário, vamos ouvir Deus falando da sua igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua paciência, a tua perseverança. Em pé, enquanto cantamos, reavalie o seu compromisso com Deus. Dizem que um pastor foi pregar numa igreja, né? E terminou o culto, os diáconos vieram conversar com eles,
E eles, meio arrogantes, falaram com o pastor, falaram assim: olha, nós não temos nada contra você. Disse: que bom. E a favor? O que vocês têm? Eu vou fazer a mesma pergunta. Você está achando que Deus não tem nada contra você? Está vivendo bem? Está moralmente seguro? Mas e a favor? O que Deus tem a seu favor? O que você tem feito para agradar a Deus? É hora de você consagrar a sua vida.
a vida por mim, pecado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela tem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele mudar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Quero lembrar que os meninos, os jovens, ganharam alguns presentes e eles vão repartir com os irmãos. Alguns irmãos entregaram oferta
Entregaram a oferta para os jovens. E esses irmãos estão com os nomes lá. Pastor, eu queria participar, ainda dá tempo? Dá. É só entregar uma oferta para eles, né? Para eles colocarem no caixa para fazer as programações da igreja, dos jovens. Tem muitos irmãos que gostam de ver os jovens atuando, trabalhando, fazendo programações e gostam de ajudar. Esses irmãos têm abençoado muito o trabalho da igreja, porque não só os jovens contam com o dinheiro, mas veem o carinho e o apoio dos irmãos, né? E às vezes tem jovens que não podem pagar, tem gente que às vezes vai lá e paga só a metade. Então esse dinheiro supre essas pessoas que não têm condições. Então vamos fazer as nossas ofertas e vamos ajudar os nossos jovens. Com a oração silenciosa nós estamos nos despedindo nessa noite, mas não saia sem participar lá da programação dos jovens lá no fundo. E lembrando, em maio começa a sala para os novos membros da igreja. Ore por esses irmãos, ore pelo pastor que vai ministrar na sala. Vai funcionar domingo, das 6h30 até 7h30. É o horário que nós escolhemos para facilitar os irmãos que têm dificuldade de vir de manhã. E eu gostaria que todos aqueles que não são membros da igreja participassem dessa sala. Ou que são membros novos, que não estudaram com o pastor, vão para essa sala para me ajudar também. Uma boa semana a todos vocês. Um abraço. Zizinha, eu vi aqui o seu pedido de oração. Meus irmãos, Zizinha pediu para orar pela irmã Geralda. Ela vai vir lá de São Miguel do Araguaia no início de maio, dia 3, para fazer o consulto. Irmã Geralda está bem de idade e a irmã Zizinha faz esse trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas. Então orem por ela. Mês de maio, nós temos visitantes aqui na nossa igreja que nós vamos conseguir apoiar também. Deus abençoe você e sua família ricamente. Ore pela nossa igreja, ore pelo pastor, pela sua família. Uma boa semana.
Amém.